não discrimine ninguém, nem mesmo que for o pequeno. Todos são dignos da nossa apreciação. Essa é a frase do dia. Paz e graça, estamos no ar, nosso programa Fé Podcast. Quem vos fala é o Ângelo Jovete, o apresentador por excelência desse programa. Bem, hoje estamos com o nosso convidado, o nosso bem amado apóstolo Fernando Kaombo. Fique ligado, são apenas meia hora, onde nós vamos debater desse tema, vamos conversar e você vai ter o bom entendimento concernente a este tema. Bem, para você que ainda não se inscreveu, vá, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, toca o sino das notificações para receber o melhor conteúdo. Lá no nosso rodapé tem o IBAN, não esquecem, ajuda a causa a crescer. Tudo é para a honra e glória de Cristo Jesus, é para o melhoramento do Evangelho. Então ajude a causa a crescer, vá, faça o teu depósito para que nós possamos futuramente sairmos aqui e termos uma instalação melhor para podermos abrigar os homens de Deus. Bem, vamos sem demora, né, dar boas-vindas ao nosso bem amado Fernando Kaombo. Paz e graça, homem de Deus. Paz e graça, Ângelo Jovete. É um prazer estar aqui novamente no podcast de Angola. Estivemos aqui já o ano passado, 2024, hoje, dia 5, né? Estamos diante de 2025, né? E é um prazer novamente estar aqui, depois de muito tempo, e pronto para nós abordarmos sobre mais um tema. Ok. Estamos em conversa, como é que surge esse tema, né? O que entendes ou o que pode nos explicar um pouquinho sobre esse tema? Ok, Ângelo Jovete, nós temos que perceber algo, que não havia motivos para a salvação. Não havia motivos para a salvação desde o princípio. Gênesis capítulo 3, o motivo da salvação, o motivo de Deus ter criado o plano da salvação na sua mente, foi o motivo na qual foi a queda do homem, Adão, Eva, no jardim, e pela sua caída que eles tiveram, deram assim abertura para que o pecado predominasse o mundo, dominasse o mundo, e pela sua desobediência abriram portas para que o mundo fosse como está nos dias de hoje. E desde então Deus criou, ou Deus sentiu que houve a necessidade de criar o plano da salvação. E o plano da salvação, ele começa desde o princípio, por isso a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano da salvação foi feito desde o princípio por motivo da queda do homem. Desde lá Deus tem criado apelos, né? Convites para que o homem se aproximasse até a salvação. Então, desde o princípio da caída do homem, deu abertura para que o pecado pudesse predominar. Foi aí desde então que Deus criou o plano da salvação por meio do seu Filho amado Jesus, pela palavra profética que ele liberou para a Eva, né? Que do teu ventre sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E essa profecia o anjo Gabriel trouxe para Maria, né? Que do teu ventre nascerá a Jesus, aquele que salvará a humanidade do seu pecado. Então, foi desde ali então que o plano da salvação foi então criada na pessoa de Deus. E observando essa narração do homem de Deus, a questão continua e vai permanecer, que é esta. Como é que a crença tem, né? Em que impacto tem a crença ao plano da salvação, na salvação de um homem? Será que a crença tem um poder que condiciona uma salvação de um crente, um cristão? Certo. A salvação, Ângelo Jovete, já está feita, ou já foi feita, por meio da cooperação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se nós vermos, isso foi há mais de 2000 anos atrás. E a profecia veio desde os tempos remotos, tempos do profeta Jeremias, tempos do profeta
Isaías, tempo dos profetas maiores, tanto também os menores. Em Miqueias ele disse que o Senhor virá montado sobre um jumento e se cumpriu. Então logo tantas profecias que vieram por meio também do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e chamá-lo-ão maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E ele foi denominado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João capítulo 1, versículo 29. Então, a salvação, ele já foi feita. Então, uma das formas de nós nos conectar a essa salvação, ou uma das formas dessa salvação ter impacto em nós, é nós acreditar, é nós ter uma crença. Então, o que é crença? Crença deriva da palavra fé. A crença é fé. Quem acredita, ele tem fé. E quem tem fé é porque acredita. É impossível alguém dizer que eu acredito sem ter fé. E é impossível alguém falar que eu tenho fé sem acreditar. Então, fé é acreditar. E acreditar é ter fé. Então, a fé é o meio na qual nos conecta à verdade das Escrituras, baseadamente na salvação. A salvação já foi feita. Desde que ele deu seu Filho amado, Jesus Cristo morreu, e pelo seu sangue puro carmesim, fomos trazidos para a salvação. Agora, quando nós acreditamos, nós estamos a tomar posse daquilo que Deus fez por meio do seu Filho amado Jesus. Então, uma das formas de nós, da salvação surtir impacto em nós, é nós acreditar. Pastor, você vê que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala sobre Paulo e Silas que estavam presos na cadeia, e depois de houver aquele milagre que houve lá, aquele estrondo, o carcereiro, ele quase que se matou, ele queria se matar, porque pensou que os presos haviam saído e os seus chefes máximos podiam lhe punir. Então Paulo disse, olha, não se mate, nós estamos aqui. E ele perguntou para Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor teu Deus, ou creia no Senhor Jesus, tu e a tua família serão salvos. Então, a crença é o meio na qual nos conecta à salvação declarada por Jesus Cristo. Então, essa é a verdade que nós temos que aplicar. Crença naquilo que Deus já fez. Uhum. Meu Deus, uma questão aqui. Eu posso crer não na pessoa de Jesus Cristo, mas crer posso dizer assim, crer na doutrina que a minha igreja está, que a minha igreja estipula. Será que essa crença, né, pode condicionar a minha salvação? Porque a questão aqui é uma questão que não se quer calar. Crer em quê? Vamos crer onde? Crer como? Crer em quê? Existem doutrinas dentro das igrejas que não são doutrinas, que não se espelham com o Evangelho de Cristo. Existem doutrinas dentro de alguns líderes que não se espelham com o Evangelho de Cristo. Agora, crença condiciona assim, fomos salvos por causa de crer. Tá bom, cremos onde? Cremos aonde, por quê e como? Em quem crer? A única pessoa que nos conduz para a salvação, a vida eterna, chama-se Jesus Cristo. Só por meio desse nome nós seremos salvos. Então, seremos é para aqueles que não acreditaram, que por sua vez amanhã possivelmente poderão acreditar. Mas são é para aqueles que já acreditaram. Então, o único nome que tem poder para nos salvar, para nos libertar, chama-se Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Pedro, ele se levantou cheio do Espírito e disse para os galileus, não só, que não há um outro nome que nos leve à salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, é o único. Agora, a questão do líder aqui, Ângelo, é a motivação. Nós podemos acreditar, todo mundo tem uma crença. Não importa a raça, não importa a pele, não importa a etnia. Todos nós temos uma crença. Certo. Não importa estrangeiro, não importa angolanos, como não. Todos nós temos uma crença. Europeus, asiáticos, africanos. Todos nós temos uma crença. Agora, a questão é onde a tua crença está baseada. Certo. Até os muçulmanos, eles acreditam. Aliás, para ser mais profundo, Tiago, ele diz que os demônios também acreditam. Eles também têm uma crença. Então, a motivação da nossa crença é que determina a direção que vai nos levar. Se nós acreditar nos deuses, nas imagens esculpidas,
nosso caminho não será nem predestinado ao caminho da salvação. Mas se nós crermos em Jesus, não vou dizer automaticamente, vou dizer categoricamente, literalmente, nós estamos salvos. Então, existem 3 tipos de doutrina da Bíblia Sagrada, segundo Paulo. Ele diz que existe a doutrina do homem, a doutrina divina e a doutrina demoníaca. A questão não é só o nome, a questão é a doutrina que você está baseada. Porque a doutrina que você se baseia determina o nome que você acarreta. E o nome que você acarreta determina a doutrina que você vai se basear. Quando nós estamos em Cristo, a doutrina que vamos nos basear é aquela que está no livro de Hebreus capítulo 6, em que fala da doutrina rudimentar de Cristo. Primeiro, a ressurreição dos mortos, o batismo, o juízo final, o abandonar a prática de obras mortas. Então, essas são as doutrinas rudimentares. Se alguém vier e disser que a salvação vem por meio do A, vem por meio do B, nós devemos descartar essa doutrina. Paulo vai ser mais profundo em Gálatas capítulo número 1, versículo 6, que me maravilho com vocês, ó Gálatas, que vocês ainda agora já partiram para o outro evangelho. Ele disse que ainda que eu próprio como Paulo, ainda que outros anjos vos anunciaram outros evangelhos, considerem anátema. Por quê? Porque são evangelhos que vêm longe da doutrina de Cristo. Então, evangelho que não está conectado com a doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina que não está conectada com o evangelho de Cristo, não tem impacto para nos levar para a salvação. Isso é que tem desviado certos crentes, desviado das pessoas, desviado certos ministros em a doutrina na qual estão baseadas. Então, a doutrina que nós estamos baseados determina o impacto da salvação que vai ter em nossas vidas. Você vê, creio que os muçulmanos, eles acreditam, eles pegam bombas e colocam nos seus corpos. Eles podem chegar num lugar social e apertam na bomba para poder explodir. Por quê? Porque eles afirmam categoricamente que além dessa vida, tem uma outra vida que eles esperam. Eles podem se bombardear agora, tem uma outra vida que eles esperam. É a crença que eles têm. Agora, resta saber se isso que eles fazem é uma crença que está ligada com a palavra de Deus, é uma crença que está ligada com os caminhos do Senhor. Eles apertam na bomba, eles afirmam, ao que me chama muita atenção, eles afirmam que haverá a segunda encarnação, que é uma doutrina pagã, é uma doutrina diabólica, é uma doutrina que não vem de Cristo. Eu afirmo categoricamente. Por quê? Porque só haverá, ou só houve uma vez e nunca mais haverá a encarnação. Desde o dia que nós nascemos é a primeira encarnação e não terá mais a segunda encarnação, porque a palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 capítulo 4 nesse caso, que quando Cristo vier, quando nós seremos ressuscitados, o nosso corpo será transformado de um corpo mortal para imortal, e o nosso corpo será semelhante aos anjos que louvam, adoram o Senhor. Então, essa carne que fisicamente estamos aqui, quando nós ir para a terra, seremos ressuscitados, não mais com esse físico que nós estamos aqui. Seremos resplandecidos pela glória de Deus, semelhante a um corpo imortal, um corpo incorruptível, semelhante aos anjos. Então não haverá mais segunda encarnação. Nós nascemos pelo sangue, pela carne, por meio de nossos pais. E, por sua vez, segundo o livro de João, capítulo 3, Jesus falava com Nicodemos, ele dizia: quem é espírito, é espírito, e quem nasceu da carne, é da carne. E os nascidos da carne não podem herdar o reino dos céus, mas os nascidos do espírito, eles podem sim herdar o reino dos céus. Logo, não haverá a segunda encarnação. Então, essas são as crenças que muitas pessoas estão baseadas. Para terminar, pastor Ângelo, Jesus uma vez se encontrou com alguns saduceus. Os saduceus acreditavam na doutrina da ressurreição dos mortos, ou seja, no espírito dos mortos. Eles oravam, espírito do meu pai fulano, Deus do meu pai fulano. Eles oravam invocando o espírito dos ancestrais que já morreram há muito tempo. Então são doutrinas que eles se baseavam. E propriamente são doutrinas que levam passos longos para a perdição. Quando Jesus se encontra com eles, Cristo disse: olha, vocês cometem muitos erros por não conhecerdes as Escrituras. Logo, Jesus sabia que aqueles homens estavam a aplicar doutrina que não era sã.
Por isso que Jesus entrava nas sinagogas, entrava nos templos para poder pregar. A pergunta é, se já havia templo, se já havia um evangelho, se já havia pregação, por que carência Jesus sentiu de entrar nos templos para poder pregar? É porque Jesus sabia que a doutrina que muitas das vezes os fariseus, os escribas se baseavam, não era uma doutrina genuína. Então Jesus tinha que vir mudar esse padrão, quebrar certos protocolos para manifestar o evangelho, a doutrina sã, para que pessoas se enquadram no caminho da salvação em Cristo Jesus. Ok. Homem de Deus, eu acho que acabaste de explicar muito bem. Por que é que eu fiz essa questão? Por que é que eu fiz essa questão? Por causa disso que acabaste de explicar. Existem pessoas que dizem que eu posso cumprir uma outra doutrina, né? Estipular qualquer doutrina, desde que eu creio em Deus, estou salvo. Porque muitos temos baseado, creio em Cristo, já é salvo, basta crer e você está salvo. Mas eu ainda afirmo que para crer é essencial que a gente pegue-se ou se apegue-se a doutrinas. Eu não vou ter uma doutrina conforme acabaste de falar aqui, que os nossos irmãos árabes têm, colocar bomba, vou morrer, entro numa igreja cristã, aperto, morro com todo mundo, vou nascer de novo numa mãe. E ter essa doutrina como se basta eu crer, não importa a forma que eu morra, estou salvo. Por isso que eu disse, muitas das vezes a questão não é só simplesmente crer, porque o crer também vem, apropriadamente, vem com padrões, não é só você crer, conforme acabaste de falar, não é só você crer, tem estatuto. Agora, a questão vem ali, a questão, acho que estou falando muito, né? Vem aí a questão, temos nossos irmãos, não vou citar aqui por questão de ética, eles creem que, mais vale eu não salvar a vida dando sangue a alguém, e eu posso beber tortamente, posso andar, não posso beber, fazer confusão, isso é normal, mas se eu der sangue a alguém para salvar a vida, eu praticamente vou perder a vida. Tá percebendo como é que é? E eles creem que optando isso, são salvos. A questão é essa, que não basta simplesmente crer. E como é que fica a situação dessas pessoas? Eles creem que não dando vida estarão salvos, porque creem em isso. Então, a doutrina que eles associam ao meio deles é uma doutrina que é essencial a gente explicar, vocês como homem de Deus, ministros, né? Explicar nas pessoas que não basta simplesmente crer, porque crer tem estatuto, crer tem condições. Então, como é que fica essa situação? Eu creio que vou ser salvo, mas posso beber, posso lutar, posso roubar. É muito normal. Bem, ministro Ângelo, a crença, ela manifesta em nós obras. Ok? As tuas obras determinam a tua crença. Amém. Uau. Não basta crer. O que basta é manifestar as obras de Cristo sobre a tua vida. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 17, eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Ele acreditava, mas não era suficiente. Tinha que manifestar as marcas de Cristo nas pessoas. Quando ele falou, o texto que eu disse, afirmei aqui, que eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo, Paulo se baseava nas obras. As pessoas olham para mim e conseguem contemplar as marcas de Cristo. Olha, outro ponto é que a Bíblia não é só traduzida, mas também interpretada. Amém. E todo texto tem um contexto, porque o texto sem contexto é um pretexto para heresia. Certo. Então, e a interpretação das próprias escrituras não é por vontade do homem. Segundo livro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, ele diz que nenhuma profecia ou escritura é interpretada por vontade humana, mas o próprio Espírito Santo inspirou os homens para falar, inspirou os homens para escrever. Então a interpretação não vem de nós ou da carne, mas vem do Espírito. A questão é que muitas pessoas, muitas religiões, muitos pastores, muitos ministros, muitas pessoas na qual afirmam-se que são cristãos, que são conhecedores, mestres da palavra, eles baseiam-se naquilo que é interpretação da sua própria mente, não interpretação do Espírito. Por isso que Paulo disse que muitas pessoas nos últimos dias sentirão comichão nos ouvidos e vão amontoar mestres sobre si, porque gostam de interpretar as coisas de acordo com a sua vontade. Logo, quando se fala de sangue, o próprio Cristo é exemplo do sangue. Quando ele morre na cruz,
Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Amém. E a Bíblia fala em Romanos que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então Cristo deu a sua própria vida. Ele disse em 1 de João capítulo 3, versículo 16, que não há um amor semelhante a esse, de dar a sua vida pelo seu amigo. Jesus próprio deu a sua própria vida pela humanidade. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho e o seu Filho se entregou. E é aí que nós podemos abordar sobre um pequeno ponto, que é o sacrifício de Deus. O próprio Deus se sacrificou. O Filho se sacrificou. Quer dizer, Deus deu Jesus. Dando Jesus é um sacrifício. E o próprio Jesus, que é o sacrifício de Deus, também se entrega. Logo, vamos entender que o sacrifício se sacrificou. A entrega se entregou. Logo, quem somos nós que não podemos dar vida pelos nossos amigos? Quem somos nós que não podemos dar vida pela humanidade? Se Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, te amo. Você me ama? Se você me ama, Pai, senta minhas ovelhas. O amor que nós temos por Deus é manifestado pelas obras, ou seja, pelo amor que nós damos nas pessoas. Então, eu descarto isso, né? De que não podemos dar sangue, porque até eu tenho um livro aí em casa que fala sobre o papel da igreja na comunidade. Fala de dar sangue, fala de varrer as estradas, fala de ajudar as crianças, obras de caridade, solidariedade, biblicamente falando. Então, eu sou apologista de que dar sangue não tem é uma manifestação das obras de Cristo aqui na Terra. E dando sangue, dando vidas para as pessoas, é a manifestação do cumprimento da vontade de Deus. E a palavra fala em Romanos que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós demos a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Então, a Bíblia diz também que o primeiro, maior mandamento de todos é ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E outro semelhante a esse é ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não é manifestado pelas palavras, mas é pelas obras. As obras condicionam e determinam o amor que você tem pela pessoa. E dar sangue, ajudar o próximo com bens materiais, uma finança, é uma manifestação do amor que você tem pelaquela pessoa. Ok. Homem de Deus, eu queria perguntar o seguinte. É possível nós perdermos a salvação por estarmos debaixo de uma doutrina que não se espelha à doutrina de Cristo? Certo. Como? É possível, sim, porque, na verdade, vou dar um exemplo prático. Quando nós compramos peixe, compramos carne, temos que colocar na arca, porque a arca representa a conservação, ou seja, a arca conserva o peixe, o cardume, para que não estrague. Se nós colocar o peixe, a carne na arca, ela pode durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, ou muito tempo ainda. Podemos colocar, se calhar, estamos a nos saciar, comer alguma coisa, e estamos ricos, o estômago está muito cheio, e queremos reservar. Podemos meter na geleira. Então, estamos a conservar, para que podemos usufruir mais tarde. Logo, a salvação também é assim, em Cristo Jesus. Nós ganhamos a salvação. Primeiro, a salvação não vem por meio de obras. As obras, elas mostram que você é salvo, mas não é por meio das obras que você é salvo. Então, a plena salvação se baseia nisso. Primeiro, pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo e pela sua plena vontade. Ninguém é salvo porque não, eu fui salvo porque ajudei alguém, eu fui salvo porque comprei casa em alguém, eu fui salvo porque vendi a minha casa, como nossos irmãos, né, que saíram daqui de Angola, não vou também falar o nome por questão de ética. Vende a tua arca, vende a tua botija, vende a plasma, vende a casa para vender na igreja, porque vai ser salvo. Não, a salvação não vem por isso. A salvação vem pela graça, vem pelo sangue e pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Então, nós podemos perder a salvação, sim, se nós não permanecermos arraizados, firmados na sã doutrina de Cristo. Então, como dei exemplo aqui da arca, né, para a conservação do próprio peixe, é assim nós em Cristo Jesus. Nós ganhamos a salvação, mas a salvação deve ser conservada. Por meio de quê? Por meio da santificação em Deus. Por meio dos sacrifícios em Deus. Por meio da firmeza nas Escrituras, na sã doutrina de Cristo. Por meio da santidade, porque a palavra é clara em dizer em Hebreus que sem santidade ou sem a santificação,
ninguém verá o Senhor. Então a santidade, a santificação que nós como servos de Deus vamos ter em Cristo Jesus é uma das formas de nós conservar a salvação que pela graça nos foi dada. Ok. Nós ganhamos a salvação porque não vem com esforços de ninguém, né? Isso que eu queria saber e quero saber ainda. Certos comportamentos podem influenciar na nossa salvação? Eu falo isso, certos comportamentos, porque é notável nos dias de hoje, né? Vamos aqui conversar. É notável nos dias de hoje alguns comportamentos de pessoas que dizem ser salvos, mas é um comportamento que não se assemelha ao Evangelho. Não se assemelha, não tem uma salvação. Acabamos de falar há pouco tempo sobre a questão do sangue e outras coisas. Aquilo que nós achamos que por bem, mesmo alguém irracional poderia pensar, não, isso é certo, os certos irmãos não estão a fazer. Aquilo que até um irracional pode falar, não, isso é errado, e eles estão a continuar. Então a minha questão é o seguinte, existem comportamentos que podem condicionar a salvação, uma vez que a graça não é por esforço de ninguém. Então, isso tem a ver com que, aquilo que eu pratico, dependentemente do que eu pratico, sem me arrependendo, não vou perder a salvação, porque isso não veio do meu esforço, não precisa do meu esforço. Como é que fica essas coisas, homem de Deus? Esteja à vontade. Certo, vou insistir naquilo que eu disse na abordagem passada, sobre a conservação da salvação. Quando o líder afirma isso é notório que esses comportamentos do gênero aponta-nos ou nos mostra que a pessoa não está a conservar a sua salvação em Cristo. Amém. Porque conservar a salvação em Cristo é nos guardar de nós próprios. O maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário há muito tempo. Então, comportamentos de gêneros apontam que pessoas tais não estão dentro da conservação. Você vê que quando Deus queria destruir a terra com dilúvio, Deus aparece para Noé, né? Esconde a tua família, guarda, constrói a arca. Depois de construir, põe a tua família, e todos quando te ouvirem, coloca também sobre essa arca. E os que ouviram entraram, os que não ouviram ficaram, permaneceram. Então os que entraram sobre a arca, veio o dilúvio, e depois do dilúvio encheu a terra, matou muitas pessoas, e os que viveram dentro da arca, a morte não teve poder sobre eles, porque obedeceram à instrução de Deus por meio de Noé. Logo, as pessoas que estavam fora da arca estavam longe da conservação da salvação, porque os teólogos afirmam que a arca de Noé, ela simboliza Cristo, é uma imagem figurativa de Cristo. E as pessoas que entraram ali são as pessoas que foram salvas por meio da graça de Deus. Logo, estou a dizer assim, os que estavam dentro da arca estavam na conservação, e os que estavam fora estavam longe da conservação. Por isso que o dilúvio não teve poder naqueles que estavam dentro da arca, mas teve poder naqueles que estavam fora da arca. Porque a Bíblia diz que eles casavam, andavam sem casamento, bebiam, se prostituíam, idolatravam, tudo mais, coisas que não agradavam ao Senhor. Então, quando o dilúvio veio, teve poder naqueles que não estavam vivendo a conservação. Comportamento do gênero são pessoas que não estão conservando a sua salvação. Porque o facto de Cristo ter morrido por nós, sermos salvos pela graça, pelo sangue, não significa dizer que nós temos que pegar a liberdade que Ele nos deu, certo, e fazer com que possa se tornar libertinagem, abusar da graça de Deus, porque muitas pessoas da geração de hoje têm feito a graça de Deus como uma desgraça. Ele já morreu, não posso beber, ele já morreu, posso me prostituir, posso fornicar, posso fazer o que eu quiser. Então, isso aqui é desconservar. Isso aqui é desconservar. Então, basicamente é isso. Quando nós, o comportamento, para responder a questão aqui do líder, se existem comportamentos que influenciam para a salvação, sim. Tem comportamentos que influenciam a salvação. Mas o comportamento benéfico que determina a salvação de alguém está condicionada à manifestação daquilo que Deus já fez. Porque, imagina, quando nós estivemos fora do mundo, estivemos no mundo, nesse caso, a gente bebia, fumava, se prostituía. E a gente não tinha o ato de solidariedade, de ajudar o próximo, fazer o bem. Mas quando a gente se converteu em Cristo Jesus, aquilo que nós éramos, deixamos de ser, o amor que nós não tínhamos, nós passamos a ter agora. Então, as obras que eu estou a fazer agora, de benevolência, não foi por mim, foi por causa daquele que morreu por mim. Por meio da sua graça, do seu sangue, do ato que Ele fez de salvação para nossas vidas, nós estamos aqui manifestando um novo comportamento em Cristo Jesus. Por isso tem diferença daqueles que são carnes e daqueles que são espírito. Porque aquele que nasceu de novo,
É semelhante ao que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não tem como bater no peito, tiver com a minha Bíblia, bater no peito, sou salvo, se eu ainda estiver nos meus caminhos. Não tem como eu bater no meu peito, tendo uma cuca na mão, uma eca na mão e dizer, olha, sou salvo, sou salvo, sou salvo. A melhor forma de provar, de mostrar que eu sou salvo, é manifestando as obras de Cristo na minha vida. Tal como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nos leva, então assim, ao enquadramento da salvação em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Eles já nos deram sinal, estamos já dentro do tempo, estamos praticamente fora do tempo. Aqui, aproveitando já deixar os teus conselhos, agradecimento, e posteriormente estaremos nós a terminar. Esteja à vontade, usa a nossa câmera. Obrigado pela oportunidade, ministro Ângelo Jovete. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vocês por esse calor, por esse amor que nos têm dado. Amém. É sempre um prazer estar aqui. Eu não sou estranho nessa casa, apesar de ser a segunda vez. Fora dessas câmeras, nós somos companheiros, somos amigos, comemos no mesmo prato, nos visitamos, oramos juntos. Amigo de longa data, que deu muita força na minha vida espiritual, no ministério. E louvo a Deus pela tua vida, o casal Nilson, que é o produtor do estúdio. Deus em Cristo possa abençoar. Agradecer a Deus pela nossa congregação, Barco de Jesus, aqui nas Ingombotas, bairro da Boa Vista. A todos os cooperadores lá na congregação Barco de Jesus, na pessoa do pastor Mazembé, Bruno Mussumba, Batista, Evangelista Batista, o profeta Delson, nossas filhas lá, as mamás, juventude, Deus em Cristo abençoe. Louvar a Deus pelas cooperações que nós temos aqui na Boa Vista, na congregação Glória da Segunda Casa, liderada pelo pastor César. Temos também o Fogo no Altar, o Ministério Fogo no Altar, liderado pelo profeta Eurico. Temos também o ministério aqui no Sambizanga, liderado pelo profeta Fé, que é o Ministério Fé de Jesus. Temos também o Centro Damasco, aqui na Boa Vista, por essa cooperação, por essa força. Aqui no Roque temos a Igreja do Pastor Paciência, e são igrejas que têm dado muita força. Amigos, águias que não vão abaixo nesse caso, Deus em Cristo abençoe. Aos ranchos de profetas Angola, Deus em Cristo abençoe. Estamos juntos nessa luta, e o conselho que eu podia deixar aqui para os demais é: estejamos firmados em Cristo Jesus. Estamos a viver não a época da tribulação, mas princípio de dor. Não é a dor, mas o princípio de dor. E Cristo nos declarou que aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos vencer as falsas doutrinas, vamos vencer as lutas, vamos vencer as tribulações, vamos vencer o mal e vamos continuar firmados em Cristo Jesus. E ainda que a gente tenha dificuldades, problemas, lembremos-nos que é um Deus poderoso que está sempre a nos guardar e que vela pelas nossas almas. E conservemos assim a nossa salvação em Cristo Jesus pela santificação em Deus. Amém, 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 amém. Bem, chegamos ao fim. Deus da paz o abençoe. Até já, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe teu like, toque o sino das notificações, receba o melhor conteúdo. Tenho aí o IBAN, faça a tua doação, ajuda o programa a crescer. Até já, paz e graça.